Hora de conversar com Mônica Bergamo. Já falamos aqui sobre o debate entre Joe Biden e Donald Trump, mas a Mônica vai abordar o recorte brasileiro. A equipe do governo acompanhou bem de perto esse debate, porque afinal de contas, se tem uma eleição importante neste ano, é a eleição americana que vai mudar todo o panorama geopolítico, obviamente com grandes influências aqui no Brasil. E aí, Mônica, qual foi a análise da equipe do governo? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Você sabe que o governo Lula já faz os cálculos do que pode acontecer caso Donald Trump e não Joe Biden vença as eleições norte-americanas, né, Megali? Integrantes do governo assistiram com atenção ao confronto entre os dois candidatos ontem na CNN e toda a sequência de debates sobre a aparente fragilidade física do Biden, o suposto pânico que teria se abatido sobre o Partido Democrata depois da performance dele, as ponderações de que em defesa dele, de que o que importa é o conteúdo e não a forma, e as inevitáveis especulações, né, Megali, sobre uma possível troca de candidato. Então, as análises internas são as seguintes: se o Biden ganhar, quer dizer, óbvio que está totalmente fora do alcance do Brasil influenciar nessa troca ou não de presidente, quer dizer, agora, se fica o Biden, né, e ele ganha, fica tudo como está, uma relação que não é apaixonada entre os dois presidentes, mas que também não é de animosidade. Agora, se o Trump ganhar, Megali, o primeiro impacto imaginado vai ser sobre as relações com a Argentina. A perspectiva é a de que o Trump injete dinheiro na Argentina em detrimento do Brasil, que ele privilegie o diálogo, que ele privilegie acordos bilaterais com o Milei, em detrimento do Lula, que com isso ele fortaleça o Milei, que por sua vez sai da zona de risco em que ele está, de deterioração econômica na Argentina, e que possa então, portanto, endurecer mais ainda com o Brasil, mais do que ele já endureceu. Então há uma análise, Megali, de que apesar de todo o oba-oba em torno do Milei, uma análise aqui de economistas ligados ao governo aqui brasileiro, há uma análise de que apesar de todo o oba-oba, olha como o Milei está, olha como a popularidade do Milei está maravilhosa, olha como ele está cortando, olha como ele está seguindo um receituário que está dando certo, apesar de todo esse oba-oba, há um diagnóstico, né, vamos dizer assim, de que ele está no fio da navalha. Eu ouvi de uma das pessoas com quem eu conversei hoje cedo que, por exemplo, o Milei está $100 na Argentina. E se ele está $100, ele chega no fim do ano e vai ter que desvalorizar o câmbio. E se desvalorizar o câmbio, não vai ter como segurar a inflação. Então, que é uma encruzilhada muito grande, é um problema muito grande que ele tem pela frente. Se o Trump ganha, a perspectiva de ajuda aumenta, a perspectiva de que cheguem dólares lá de forma mais rápida aumenta, tudo melhora para o Milei e, portanto, as coisas, a relação dele com o Brasil pode também dar uma endurecida, quer dizer, o Brasil ficaria meio cercado, né, o Megali? Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, e isso fortalecendo uma direita mundial, e que, obviamente, não é algo positivo para o atual governo brasileiro nos fóruns internacionais. Agora, tem também um impacto aqui dentro, né, Megali? Impacto aqui dentro, que é o de, obviamente, o Trump é totalmente identificado com os bolsonaristas, com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, e isso, lógico que daria um combustível maior para essa hoje oposição ao governo Lula. A gente viu, né, Megali, o apoio de parlamentares republicanos, o barulho que eles conseguem fazer, né? Os parlamentares foram daqui para lá para fazer denúncias no Congresso americano contra o Alexandre de Moraes, aí parlamentares democratas defenderam, né? Foram lá e criticaram muito eles, mas já fez uma confusão, um barulho. Você imagina o Trump dando um ou outro palpite aqui sobre a política interna, o barulho que vai fazer, né? Ô Mônica, você sabe que nesses casos a imagem conta muito, né? A história é super conhecida, mas sempre tem alguém que não ouviu ainda, então eu repito rapidamente aqui. O primeiro debate televisionado da história foi em 1960, foi o terceiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Nixon e John Kennedy. E quem ouviu esse debate pelo rádio ficou com a impressão que nas ideias, que na troca de ideias mesmo o Nixon ganhou. Mas quem viu pela TV teve certeza que o Kennedy deu um banho no Nixon, porque eles viam ali um homem curvado, muito mais baixo,
suando, carrancudo, e de outro, enfim, um jovem com porte atlético, um cara muito bonito, um sorriso com 200 dentes na boca, e ficaram com a impressão que o Nixon ganhou esse debate, e esse debate foi decisivo na eleição do Nixon não, perdão, Kennedy ganhou o debate e o debate foi decisivo na eleição do Kennedy. O Joe Biden que apareceu ontem no debate da CNN, ele estava extremamente fragilizado, a saúde dele decaiu muito nos últimos 4 anos. Ele já era questionado, né, pela sua condição física na eleição de 4 anos atrás. Ele sempre que podia aparecia correndo, chegava correndo nos palanques para mostrar que era um homem vigoroso. Ele não tem a menor condição de fazer isso agora e ele perde a linha de raciocínio com uma facilidade impressionante. O Donald Trump, a campanha, eu mandei para o Thiago, lançou um vídeo, eu não vou subir o som porque é em inglês e nosso ouvinte não vai conseguir entender, mas que mostra ali... Nossa, você chamou o ouvinte de... Não, ninguém vai conseguir entender no rádio, porque é um raciocínio... Não, sim, é porque é um raciocínio truncado, entendeu? Não é uma frase com começo, meio e fim. Ele se perde no meio do caminho, então ninguém, na verdade, consegue entender, sem a imagem, então. Então, mostra ali um Joe Biden olhando para os lados, meio que procurando o trem do raciocínio, não encontrando, parando as palavras no meio. E o Trump, Mônica, não sei se você viu o debate, ele claramente estava preparado para isso. Ele estava preparado para fazer caras e bocas, ele como quem está confuso. E o Trump é um homem de TV, né? Ele é um cara que entende de câmera, que entende de mídia, então ele sabe como se comportar diante das câmeras. Cada vez que o Joe Biden se perdia no raciocínio, o Trump dava aquela olhadinha para o lado, arqueava a sobrancelha, enfim, tipo, fazia... não tô entendendo muito bem, né? Não tô entendendo muito bem o que esse senhor louquinho aqui do meu lado tá falando. E ele fez isso muito bem. Ele fez isso muito bem. Eu não consegui assistir o debate. Eu tô aqui no Recife, não consegui assistir. Mas esses trechos mostram um Donald Trump ali no gestual e nas feições perfeito. Perfeito. Dando uma surra sem precisar falar nada no atual presidente. É um negócio bastante preocupante, Mônica. Como é que os Estados Unidos vão eleger um homem que vai governar pelos próximos 4 anos e que não consegue raciocinar em um debate? Tendo tanto a defender, né? A economia vai bem, a inflação está mais ou menos sob controle e mesmo assim ele não consegue ganhar um debate. A vice-presidente depois foi para a CNN, né? Deu uma pequena entrevista, a vice-presidente Kamala Harris, né? E ela falava, né? Falou: o importante é o conteúdo, o importante não é a forma, o importante é a performance dele. Não existe esse negócio de performance hoje, tem uma performance de 4 anos. Que o desemprego caiu, que a economia cresceu, que ele conseguiu acordos e mais acordos. Agora, de fato, todo o debate, pós-debate, o Megali, girava em torno da questão da fragilidade física dele. Quer dizer, ele pode estar pleno intelectualmente, mas ele deu, de fato, demonstrações. Eu vi o debate inteiro. E o começo ali, quando ele para tentar lembrar das palavras, para tentar lembrar do raciocínio, é uma coisa bem aflitiva, que nos leva a ter uma solidariedade a ele, né? Isso daí também apareceu nesse debate pós, quando os analistas se sentaram lá. Quer dizer que as pessoas podem ter muitas pessoas solidárias a ele, quer dizer, e criticando, porque agora querem abandonar o Biden, mas não se trata disso, né? Também tinham pessoas em grupos de pesquisa, eles colocaram eleitores para ver o debate em grupos de pesquisa que eram pessoas que gostavam dele e que estavam muito chocadas pela performance, pelo aspecto frágil, né? Os jornalistas perguntaram para a vice-presidente: este é o Biden com quem você convive todos os dias? E ela falou: não, o Biden com quem eu convivo todos os dias é o Biden que conseguiu fazer tal acordo, falar com tal país, pessoas do mundo inteiro pedem conselho a ele. Então, enfim, fazendo uma defesa enfática, mas não dá para, é meio incontornável, né? Essa repercussão pós-debate da aparente fragilidade física dele, realmente que impressionou, mas não é que ele está fora de si, né? Ele conseguiu tocar o debate, foi adiante, mas com, de novo, uma fragilidade física, né? No começo tossia, enfim. Não foi, do ponto de vista da performance, aí, como diz você, para a televisão, não foi das melhores, não, Megali.
A Câmara não tinha como falar outra coisa, né? Mas vai falar o quê? Mas ela sabe que isso é um discurso de perdedor e que a forma importa muito, sim. Importava lá em 1960, quando só existia televisão ao vivo, e importa 100 vezes mais quando a gente tem a internet, quando a gente tem a rede social, os recortes. Né? Esse que a campanha do Donald Trump lançou agora de manhã é brutal. Você vê aquilo, você tá vendo um senhorzinho se arrastando ali, caminhando célere rumo à senilidade. É complicado, Mônica. Bom, daqui a pouquinho o Barão vai trazer pra gente todos os detalhes do debate de ontem à noite, as suas repercussões, especialmente no Partido Democrata. Diga, Mônica. Teve um analista, fiquei vendo as análises depois, esses debates como nós estamos tendo aqui, né, que sempre acontece pós-debate, e um deles falando, é trágico porque você tem um presidente totalmente fragilizado de um lado, que tem o que defender, mas fragilizado para fazer essa defesa, e o outro que mente sem parar. Então, olha que trágico é o quadro hoje, e a gente tem essas duas opções. Porque será que quem achou o Biden frágil vai votar no Trump automaticamente? Né? Como é que isso vai repercutir em pesquisas? Né? Então, ainda tem muita água para rolar em relação a isso, mas ontem, evidentemente, já começavam as especulações sobre uma possível mudança de candidato. Quem poderia falar isso para o Biden? Que ele já está indicado, ele teria que ele recuar, ele dar passos para trás e permitir que outro entre no lugar dele. Enfim, uma situação realmente... O debate virou uma coisa muito contra o Biden, né? Muito bem. Mônica Bergamo volta segunda-feira com outros números, outras análises, outras notícias quentinhas, sempre muito controversas, o que é muito bom. Mônica, um beijo pra você, até segunda. Um beijo, Mônica. Olha,